E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Pois é, vamos lá. Outro dia eu tinha comentado aqui a respeito da zona de conforto, como aquilo que nós achamos que é a zona de conforto não é confortável, né? Quando eu falei sobre o estado de flow. Na verdade, o estado onde você está realmente confortável, ele é um estado em que você está se deteriorando, porque você não sente nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de desconforto. É um estágio onde você está como se fosse anestesiado mesmo, né? E o problema é que a zona de conforto ela era para ser um acampamento que de tempos em tempos você passava lá para você pegar experiência, mas ela acaba se tornando a sua casa em definitivo, né? E existem três zonas então: a de conforto, a zona de conflito e a zona de conquista. E é sobre isso que eu queria falar nessa última semana do mês de fevereiro, o mês que nós estamos tratando sobre o nosso desenvolvimento intelectual. A zona de conflito, ela serve para que você potencialize as suas competências de verdade. Porque a gente sabe que a gente precisa de aprendizado. Mas o que vai levar ao aprendizado não é estar confortável e não é estar passivo. Então, se você quer aprender bastante, aprender sobre muitas circunstâncias, muitas situações diferentes, isso envolve se colocar em conflito, se colocar em circunstâncias onde você está realmente desconfortável e você vai para lá porque você quer aprender coisas novas, né? E você vai gerando essas crises para que você possa continuar aprendendo. De um modo geral, esse espaço é um dos lugares que a gente evita, né? Porque ele é desconhecido. E a zona de conquista é onde você está vivendo por decisão. Porque você pode viver de duas maneiras: por condição, quando você olha muito para o passado, ou por decisão. Quem vive por decisão sempre está arrumando para o futuro e está sendo muito produtivo no presente, né? O problema de se viver por condição é que a condição ela está muito relacionada à palavra como. Quem fica dizendo que não tem como, ou fica se perguntando mas como, mas como, mas como, essas pessoas não são produtivas e essas pessoas estão apontando para o fato de que elas pararam de aprender. E de forma muito simples eu queria compartilhar com você a maior arma no seu aprendizado é um ponto de interrogação. Então é fazendo perguntas, certo? De tudo que você vai fazer na vida, sempre você vai começar com o aprendizado, é sempre o primeiro momento, né? E tem um detalhe muito importante que você precisa estar atento, é que assim, às vezes a gente confunde cérebro e mente, né? O cérebro ele é sabotador, a sua mente é aquilo que tem a possibilidade de governar sobre o seu corpo, mas o seu cérebro ele está mais relacionado ao hardware, né? Está relacionado ao corpo. Ele vai querer te sabotar, ele vai querer te dar razões para você não fazer o que precisa ser feito e ele constantemente vai estar encontrando caminhos para que você pare de aprender e permaneça confortável. E a grande questão do seu cérebro é que por mais que ele queira economizar energia, ele não para de produzir. Só que quando ele não está produzindo nada bom, ele está produzindo coisas ruins. É aquela mesma filosofia que muitos vão dizer que é extremista com relação à alimentação. Toda vez que você abre sua boca para você comer, você está ingerindo algo que te traz cura ou você está ingerindo algo que te traz deterioração do seu corpo. E você precisa fazer as suas escolhas. De vez em quando você vai dar aquela escorregada, mas você precisa entender que existe um balanço, né? Você está somando pontos aí. No corpo funciona exatamente dessa forma. E basicamente, né, tem coisas que a gente desconsidera porque acha que não tem relevância. O aprendizado justamente ele é tão importante porque ele vai te gerar repertório.
E você nunca pode subestimar a importância de se ter repertório. Quando você conhece muitas coisas, você domina muitas coisas, você desenvolve essa capacidade de fazer analogias, de entender como as coisas funcionam. Por bastante tempo eu tive, né, o blog Banalogias, né? Depois eu não consegui ter a constância que eu estou tendo aqui, porque eu era muito perfeccionista, para escrever todos os dias. Mas a brincadeira com o Banalogias era justamente analisar coisas, né, do conhecimento geral do mundo e fazer analogias com a nossa vivência. E é algo que às vezes você acha que não tem muita relevância, mas à medida que você vai aprofundando, você vai percebendo que se conecta com outras coisas, que às vezes impacta a sua vida, às vezes é um conhecimento que numa analogia você vai impactar a vida de outros, né? E por aí vai. O caminho para você aprender alguma coisa sempre é aprender de uma forma eficaz, é você desaprender. Eu acho que eu tenho assim um bom repertório para dizer, para falar para você a respeito de aprender coisas. Eu aprendi 12 instrumentos musicais, eu aprendi a falar um idioma estrangeiro por conta própria, tem um outro que eu ainda não sou fluente, mas falo com bastante conforto, que eu fiz sozinho e numa fração de tempo bem curta também. Então eu tenho um repertório de aprendizado mesmo, e eu te digo que para que isso seja efetivo, você realmente precisa colocar na sua cabeça que o primeiro passo é desaprender. É desempacotar aquilo que você já sabe, aquilo que você pensa que você sabe, e nunca ser orgulhoso a respeito disso, porque senão você vai acabar fechando a sua mente para aquilo que os outros têm para trazer de novo, insights novos, perspectivas novas, né? Então é importante estar sempre aberto, por mais seguro que você esteja com algo, né? Sempre que você for colocar uma informação nova na sua cabeça, o seu cérebro vai estar eliminando alguma coisa que é inútil. E se você não se permite alimentar constantemente a sua cabeça com coisas que são produtivas, com conhecimento, com informação, o lixo vai encontrar um espaço para fazer morada aí dentro. Né? Os meninos aqui, a gente foi cortando assim várias coisas que eles gostavam de assistir e que não produziam nada, que não era um entretenimento vazio. Então hoje, quando eles vão escolher um desenho, vão escolher um filme ou um vídeo que seja, eles já saem na defesa, né? Vamos assistir esse aí não é inútil, né? Então já entendem essa necessidade de alimentar o próprio cérebro com coisas que produzem crescimento, que produzem frutos, né? Porque quando você tem um baixo índice de ocupação mental, o seu cérebro ele vai produzir coisa ruim. Então ele vai produzir preocupação, ele vai produzir paranoia, ele vai produzir aquelas fantasias assim que não tem conexão com a realidade, vai gerar frustração. Então é importante você entender que você tem uma capacidade mental que precisa ser ocupada com aquilo que é útil. E eu não estou dizendo que você precise necessariamente o tempo inteiro estar debruçado em enciclopédias e lendo artigos científicos, assistindo documentários, não. Mas compreenda que a predominância do seu tempo, ela tem que estar relacionada a coisas que te constroem, coisas que te estruturam, né? E imponha esse desafio a si próprio de você todos os dias aprender algo novo. Eu vou te ajudar hoje, vou te contar uma coisa que provavelmente você não sabe. Quando você tem, desse lado aqui, o Sol nasce, desse aqui o Sol se põe, então sempre nessa direção aqui vai ser o norte do globo terrestre. E se você reparar, a expressiva maioria das camas, elas são apontadas à sua cabeceira para o norte do globo terrestre. Se você colocar um bebê parado, né, sentadinho, ele vai ficar procurando uma forma de apontar a rede para o norte do globo terrestre. E quando você não está dessa forma, você não tem a mesma qualidade de sono. Acredita nisso? Então repara aí a sua cama. Se não for, é hora de se apontar a cabeceira para o norte, né? A agir em favor da gravidade aí do globo terrestre. E a última lição de hoje a respeito de aprendizado é entender que a forma mais rápida de aprender qualquer coisa é
modelando. Se você não sabe o que é modelagem, pesquise, mas modelagem basicamente é você estabelecer e entrar na mesma frequência de alguém que tem características ou resultados impressionantes e você fazer um processo de adaptação para que aquilo que você captou na vida dessa pessoa faça sentido na sua existência. Na semana passada, depois se vocês quiserem um nome aí, a modelagem foi de um palestrante que não tem braços nem pernas. É uma história muito extraordinária. Não se aplica à minha realidade esse fato, mas você vai ver que tem várias coisas que você pode pegar da maneira que ele ressignifica trauma, da maneira que ele enxerga a limitação e aplicar na sua vida. A modelagem é muito poderosa, porque ela traz resultados. Falei para você que quando eu fui perder peso, eu modelei uma pessoa que perdeu muito peso. Coloquei algumas práticas dele na minha vida, guardando as proporções, e eu tive resultados que são bastante satisfatórios. E tudo que você desejar aprender, fazer, desenvolver, vá pelo caminho da modelagem. Tem pessoas que passam anos estudando jazz. Eu não sabia na época o que era modelagem, apliquei modelagem no jazz e eu conseguia executar peças de jazz em 2 instrumentos diferentes, sem nunca ter estudado, né, a teoria a fundo. Claro, depois eu fui atrás porque eu sou um grande curioso, mas a modelagem é um caminho mais rápido para que você aprenda coisas. E, inclusive, a minha história com o idioma, ela tem a ver com modelagem. Aí, muito tempo atrás, quando eu era criança ainda, e eu não sabia, não fazia ideia do que era modelagem, mas eu encontrava coisas que eu queria modelar, pessoas que eu sempre admirei muito bons comunicadores, então frases, sabe, versos de algumas músicas. Eu lembro que eu decorei a primeira estrofe de Patience, do Guns N' Roses, na época que nem tinha acesso à internet, e era uma revistinha que tinha tradução da música, então eu aprendi um monte de coisa. Boa parte do meu conhecimento a respeito do passado na língua inglesa tinha a ver com ter decorado essa música. Depois, mais tarde, veio as séries e eu separava assim, as frases que eu achava engraçadas, reparava, né, na maneira que ela tinha sido produzida e tentava copiar, repetir, imitar o sotaque. Sem saber, eu estava fazendo um processo de modelagem que me levou a ter um nível de fluência bastante extraordinário, ao ponto de que hoje falar português e falar inglês para mim tem a mesma naturalidade. E você pode e deve aplicar esses princípios na sua vida. E o conselho que eu te dou se você entende a importância disso, colhe com quem já está fazendo isso há mais tempo. Né? Eu tenho algumas modelagens aí no currículo, só esse ano foram de forma mais intensa 8, mas do final do ano passado para cá, fora do que estava na mentoria, eu acrescentei pelo menos mais 3 ou 4 modelagens. Então, isso tudo acelera demais os resultados, tá certo? Então, esse foi o fechamento do mês de fevereiro, onde a gente falou de desenvolvimento intelectual, sobre trabalhar essa área cognitiva para que a gente alcance novos resultados, para que a gente seja mais transbordante e a gente tenha um desenvolvimento mais pleno, né, em todas as esferas. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente passa a falar da terceira área da vida. Já falamos do espiritual, que eu tenho colocado aí na segunda-feira, em algum momento aleatório da semana, lá no Acorde o Sol. Tem uma conexão muito grande com o aspecto almático, né? Falamos do intelectual e segunda-feira se descobre qual que é a próxima. Tamo junto até depois do fim.